Olá pessoal, tudo bem? Vamos discutir o voto? Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de comentar o uso que nós fazemos da palavra democracia. Como nós sabemos, essa palavra nasceu em Atenas, no que era o mundo que nós chamamos de grego hoje, mas que na época eram territórios ainda esparsos, e é em Atenas que surge essa palavra, esse conceito de democracia. Vários pensadores debateram o conceito, sempre atrelando democracia a uma concepção de Estado em que o governo era feito pelo povo. Demos, povo, cracia, governo ou sistema de governo. Como nós sabemos, esse conceito pressupunha que os políticos eleitos pelo povo representariam a vontade, os desígnios do povo. Diferentemente do que acontece hoje, em que os políticos, de modo geral, governam a seu bel prazer, ignorando não só aqueles que não votaram neles, mas também desprezando os interesses de uma grande maioria que votou neles. Essa questão é muito importante, portanto, porque permite não só discutir o termo democracia, mas os usos que se fazem, que são feitos dessa palavra, dependendo das conveniências. Para discutir esse assunto com mais profundidade e não ficarmos na superfície dos achismos, das opiniões rasteiras, eu gostaria de recomendar um livrinho muito específico que fala sobre isso. É o livro do John Donne, A História da Democracia. Nesse livro, o que o John Donne faz? Ele conta as incursões da palavra ao longo da história. Ele começa, obviamente, pelos gregos, no século V a.C. Ele diz o seguinte: esse regime chamado democracia, por ser administrado visando ao interesse da maioria, não de uns poucos, não fez meramente a grandeza de Atenas. Ele também tornava seus cidadãos iguais perante a lei, em disputas privadas e igualmente livres para competir pela honra pública alcançada por mérito e esforço pessoal, ou granjear a liderança da cidade a despeito de riqueza ou origem social. O John Donne está se referindo ao Péricles, um pensador grego que foi um dos primeiros a formular este conceito. Isso é muito importante, novamente, porque nós percebemos que com o passar dos séculos, a palavra democracia foi sendo esvaziada de sentido, ou pelo menos teve sua acepção bastante modificada. Nós temos que lembrar também que até o século XVIII nós fomos sociedades de antigo Estado, e é só a partir do final do século XVIII, na transição para o século XIX, é que democracia passa a ser um conceito, digamos, diferente daquele que vigorou até, sem muitas mudanças, até o século XVIII. Então, a partir do século XIX, com a consolidação da burguesia e uma noção mais individual das pessoas, dos sujeitos, a democracia passou a ser também o que cada um poderia fazer em favor, em defesa do sistema, e não mais uma noção coletiva, um pressuposto pré-dado. Por que estou falando do conceito de democracia? Porque nós acreditamos, nós escutamos com frequência
a hipótese de que o voto direto é, digamos, um dos esteios, um dos pilares dos regimes democráticos. Na história recente do Brasil, e nem tão recente também, desde o século XIX, desde o Segundo Império, passando pela Nova República, pela Velha e Nova República, e mais recentemente, desde o golpe de 2016, nós sabemos que o voto não garante democracia, porque uma presidenta eleita legitimamente foi tirada do posto por um critério bem controverso. Depois se provou que ela não teve nenhum, digamos, nenhum crime de responsabilidade. E lembrando também que quando Michel Temer assumiu a presidência, participando do golpe, ele era vice da Dilma, o Temer fez coisas tão graves ou muito mais graves do que ela tinha feito e nada aconteceu com ele. Agora, depois do Temer, nós sabemos, a coisa piorou mais ainda, porque agora nós temos um presidente eleito na base das fake news, que continua todo dia mentindo ou fazendo com que escândalos coloquem seu nome em evidência. Então, o fato de terem eleito esse sujeito para assumir o principal posto executivo no país permite nós discutirmos se o voto, de fato, defende, representa a democracia, ou se o voto também pode ser uma arma na mão dessas pessoas. Neste ano de 2022, assistam, prestem atenção ao que está acontecendo, aos atos desmedidos do atual presidente, repensem a sua condição social e vejam se vale a pena insistir numa barbárie como essa. Até a próxima.